Aqui nós temos as tutelas provisórias de urgência. Nós temos aqui tutela cautelar e tutela antecipada. Vou começar com a tutela antecipada, tá ok? Tutela antecipada, ela é satisfativa, porque literalmente satisfaz a parte. Tutela cautelar, ela é garantidora do direito da parte. Tutela antecipada, risco de dano à parte. Tutela cautelar, risco de dano ao processo. Tutela antecipada apenas em processo de conhecimento. A tutela cautelar em processo de conhecimento ou processo de execução. Ou seja, processo de execução, você já conhece, né, o réu, você já conhece o devedor, você já vai direto para execução. Você não precisa descobrir quem tem direito, você já sabe que a parte, você já sabe qual é a parte que tem direito e qual é a parte que está inadimplente, qual é a parte que vai ter que cumprir algum mandamento judicial, tá? O processo de execução já é direto, porque você já sabe quem perdeu, quem sucumbiu. Tutela antecipada é uma medida de apoio à parte. A tutela cautelar também é uma medida de apoio, só que ao processo. Tutela antecipada exige requerimento da parte. Requerer é pedir. Tutela cautelar, excepcionalmente, pode ser concedida de ofício pelo magistrado. Pessoal, continuando aqui a segunda parte, tutelas provisórias, nós vamos fazer um estudo agora, na continuidade. Vamos falar da tutela provisória, só que antecipada, ou seja, tutela provisória de urgência antecipada, tá? Lembrando, tutela é gênero, as espécies, tutela de urgência e tutela de evidência. A tutela de urgência, que ela é uma espécie, ela se divide em subespécies, que é antecipada e cautelar. E essas também, antecipada e cautelar, que são subespécies, também se subdividem em antecedente e incidental. Eu vou depois falar sobre o quadro sinótico que eu fiz, na produção aqui, para facilitar no final do estudo, ok? Tutela provisória de urgência antecipada. Está lá no artigo 300 a 302 do Código de Processo Civil. O que há de mais característico na tutela antecipada é que ela antecipadamente satisfaz no todo ou em parte a pretensão formulada pelo autor, pelo pedido do autor, né? Concedendo-lhe os efeitos ou consequências jurídicas que ele visou obter com ajuizamento da ação. Ou seja, ele consegue a pretensão dele, da tutela que ele foi buscar, proteção judicial, antes de um processo comum que leva 3, 4, 5, 6 anos, devido à urgência, lógico, né? Tutela provisória de urgência antecipada. Então, se postulou a condenação, o juiz, antecipando a tutela, permitirá ao credor obter aquilo que da condenação lhe resultará, ou lhe resultaria, né, no final de uma sentença. Ele antecipou. Bom, por isso o juiz não pode concedê-la com efeitos que ultrapassem a extensão do provimento final, né, da sentença final, que seria, ou que tenha natureza diferente deste. Por exemplo, não pode o magistrado, em ação declaratória, declarar um direito, conceder uma tutela antecipada condenatória, condenar alguém a alguma coisa, a fazer ou deixar de fazer algo. Se a tutela antecipada fosse total e tivesse caráter definitivo e não provisório, o autor ficaria plenamente satisfeito. Mas lembrando que nós estamos falando de tutela provisória, que pode ser revogada ou modificada. Ela não tem caráter definitivo. O objetivo dela não é esse, tá? Então, por isso que ele está dizendo aqui, o autor ficaria plenamente satisfeito. A sua pretensão teria sido alcançada. Isso não ocorre porque ela é sempre provisória. Ela é uma subespécie, no caso antecipada, de um gênero tutela provisória,
tá? E precisa ser substituída por um provimento definitivo que vem confirmar aquela tutela de urgência antecipada que o magistrado deu, tá? Precisa de uma sentença, de um provimento definitivo. Quando eu falar provimento definitivo, quer dizer uma sentença, tá? Por isso, a efetivação da tutela antecipada observará as normas referentes ao cumprimento provisório de sentença, no que couber. Isso está previsto no artigo 297, Código de Processo Civil, parágrafo único. Vamos falar agora, já falando da tutela de urgência antecipada, vamos falar agora da tutela de urgência cautelar. A tutela provisória cautelar não satisfaz no todo ou em parte a pretensão do autor. A finalidade da tutela provisória cautelar não é essa, não é satisfazer. Ela vem dar uma garantia. O juiz não concede já o que só seria deferido ao final do processo, mas determina providências de resguardo, de cautela, de garantia, ou seja, uma proteção e preservação dos direitos em litígio, tá? Por isso que vai ter doutrina que você vai ler que a tutela provisória cautelar, ela é uma medida protetiva, tá ok? Imagine-se que o autor propõe em face do réu uma ação de reintegração de posse. Se o magistrado concedê-la liminarmente, a medida será de antecipação satisfativa, já que o autor obterá aquilo que constitui a sua pretensão, o seu desejo, o que ele objetiva com a ação. A coincidência entre o que foi pedido e o que foi, ou seja, há uma coincidência entre o que foi pedido e o que foi deferido de imediato. Quer dizer, o que lhe foi pedido ao final o que lhe foi pedido visando o final do processo, ele já foi deferido de imediato com a ação liminar. Bom, já se no curso do processo verificasse que o bem está correndo um risco de perecimento, de dano, de estrago, porque o réu não toma os cuidados necessários, o autor pode postular o sequestro cautelar do bem, com entrega a um depositário fiel, que ficará responsável pela sua preservação e manutenção até o final do processo, até o final da demanda, do litígio. O sequestro não atende ainda à pretensão do autor, que não se verá reintegrado na posse da coisa, deferida ao depositário fiel, que é uma terceira pessoa, mas é uma providência protetiva, acautelatória, cuja função é afastar um risco de que, até o final do processo, chegue, a coisa pereça, sucumba, estrague. Aí não adianta, um processo de 3, 4 anos, dependendo de qual for o bem. Outro exemplo, o autor ajuiza a ação de cobrança e postula tutela antecipada, pois tem necessidade imediata do dinheiro e teme que, mais adiante, o réu dilapide o seu patrimônio, se desfaça do dinheiro, doação, enfim. O deferimento da medida autorizará o autor a promover o necessário para receber o dinheiro. Ele poderá promover o cumprimento provisório da sentença, mas, se ele não pretende receber o dinheiro já, e sim ao final do processo, temendo, no entanto, que o réu se desfaça dos seus bens, bastar-lhe-á pedir, requerer, postular o arresto, para que bens do devedor suficientes para fazer frente ao débito sejam preservados com a nomeação de um depositário fiel, que deles cuidará, em regra, para distinguir a tutela cautelar da tutela satisfativa, que é a tutela antecipada. Basta comparar a medida deferida com a pretensão formulada pelo autor da inicial. Se há coincidência entre as duas, haverá uma tutela satisfativa. Se não há coincidência entre as duas, se a medida apenas protege, resguarda, preserva o direito, sem antecipar os efeitos da futura sentença, será cautelar, uma tutela de urgência cautelar. A tutela cautelar também está no artigo 300 a 302. No entanto,
Nem sempre será fácil tal distinção e ao juiz caberá decidir e definir qual a tutela provisória mais adequada para o caso concreto. Ou seja, é aquela história do princípio da fungibilidade. De repente a pessoa entra com uma tutela de urgência antecipada, mas o juiz entende que não precisa antecipar, ele precisa só preservar o bem. Né? Então o juiz, né, de ofício, vai decretar como cautelar, ou vice-versa. Ele entra com uma tutela de urgência cautelar, mas o juiz percebe que só a garantia a garantia do bem, do patrimônio, não vai adiantar, porque ele vai precisar desse dinheiro, enfim, aí ele já vai colocar o quê? Pelo princípio da fungibilidade, tutela de urgência antecipada. Ele vai tratar como se o pedido fosse de uma tutela antecipada. Tá ok? Tá? Na forma do artigo 297, caput do CPC. Ok? Então vamos lá. Tutela provisória de urgência e de evidência. Essa é a classificação que leva em conta os fundamentos pelos quais o juiz pode deferir a tutela provisória. Ao concedê-la, ele deverá fundamentar a decisão da urgência ou da evidência. Ou seja, está dizendo o seguinte: o juiz tem uma petição, né? E a pessoa pede uma tutela provisória, né? Pô, se é uma tutela provisória, tem uma certa necessidade. Quem vai fazer esse juízo de mérito aí é o juiz, se realmente ela é de urgência ou não, né? De repente não é uma urgência, pela experiência, né, do juiz. Então é ele que vai identificar se é de urgência e o de evidência. De evidência eu já também vou falar daqui a pouco sobre ela. Bom, a tutela será de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso está previsto no artigo 300, caput do CPC. Os requisitos são os fumo bonis iuris, isto é, a probabilidade, ou seja, a fumaça do bom direito, e o periculum in mora, isto é, risco de que, sem a medida, o litigante possa sofrer perigo de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, se ele for esperar o processo normal, que no mínimo, para dizer que é rápido, 3 anos. Né? E depende de estado para estado, de repente o mínimo em outro estado é 5 anos. Né? Então o processo realmente demora, por isso que existem as tutelas provisórias. Né? Entendeu? Então tá. Bom, de que forma o perigo pode ser arredado? Poderá ser afastado ou pela satisfação antecipada do direito ou pelo deferimento de medida protetiva, acautelatória, né? Por isso que tem medida cautelar. Mas não há também, pelo contrário, mas há também a possibilidade de a tutela provisória, satisfativa ou cautelar, estar fundada em evidência. É o legislador quem vai definir quais são as situações consideradas indispensáveis para que o juiz defira a tutela como evidência e não de urgência. Urgência é uma coisa, evidência é outra completamente diferente, tá? Mas são tutelas provisórias, o gênero, tá? Elas estão enumeradas nos 4 incisos do artigo 311, a tutela de evidência, caput 311 do CPC e os seus 4 incisos, tá? E são muito diferentes daquelas exigidas na tutela de urgência, como eu falei, totalmente diferente. Bom, a tutela de evidência não tem por fim, né, por foco, por finalidade, afastar um perigo e será deferida mesmo que ele não exista, ou seja, ela independe de perigo ou risco, tá? Do direito, para compreender do direito do autor, né? Para compreender a sua finalidade é preciso lembrar que é normalmente o autor quem sofre com a demora no processo, pois é ele quem formula a pretensão que permanece não atendida até o final ou até determinada fase do processo. Cabe ao autor da ação, da demanda, em regra, suportar o ônus da demora, né, da morosidade da justiça. A tutela de evidência inverte esse ônus, seja quando o réu age de forma abusiva ou com um intuito protelatório, né, de atrasar, seja quando o direito cuja proteção o autor postula revista-se de evidência, o que ocorre nas hipóteses dos incisos 2 e 4
do artigo 311, Código de Processo Civil, seja ainda quando se tratar de pedido repersecutório, fundado em prova documentada, adequada de contrato de depósito. Prova documentada, não tem que discutir, né? Contra fatos, não há argumentos. Os dois tipos de tutela serão examinados com o decorrer do nosso estudo aqui. Bom, tutela provisória de urgência antecedente e incidental, tá? Esse caráter antecedente e incidental também tem na cautelar. Cautelar, antecedente e incidental. Antecedente, antes da petição inicial. Incidental, durante o processo, né? Aí você entra com a ação. Então vamos lá. Em nenhuma hipótese haverá a formação de processo autônomo paralelo ao principal, né? Para a concessão de tutela provisória. Não existe mais os processos cautelares preparatórios ou incidentes que existia no Código de Processo Civil de 73, que foi revogado, e entrou em vigor o novo Código de Processo Civil de 2015. O processo cautelar preparatório que existia no CPC antigo de 73, 1973, era aquele ajuizado antes do principal e o incidental o ajuizado na pendência dele, ambos como processos autônomos, que não existe mais. Nada disso ocorre no atual sistema, novo Código de Processo Civil de 2015. Como visto, a tutela provisória pode fundar-se em urgência ou evidência. A tutela de evidência será sempre incidental. Ela jamais será antecedente. Ela jamais será antes da petição inicial. A tutela de evidência será sempre incidental, ou seja, sempre durante o processo, tá? Nunca será antecedente, mas a tutela de urgência poderá ser incidental ou antecedente. Bom, em relação a incidental, durante o processo, não haverá nenhuma dificuldade. Como o processo principal já foi ajuizado, a medida será requerida no seu bojo quando se apresentar uma situação de urgência. A tutela antecedente, antes da petição inicial, é aquela formulada antes que o pedido principal tenha sido apresentado, ou, ao menos, antes que ele tenha sido apresentado com a argumentação completa. No caso da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, antes da petição inicial, o autor formulará o pedido cautelar antes de apresentar o principal. Quando ele falar principal, é a petição inicial. Ao requerê-la, deverá apenas indicar qual será a pretensão principal, expondo de maneira sumária o direito que se visa assegurar. Efetivada a tutela cautelar, deverá ser apresentado no mesmo processo e dentro de 30 dias o pedido principal, ou seja, dentro de 30 dias a petição inicial, que é o seu pedido principal. Não há, pois, um processo antecedente ao outro, mas um pedido antecedente ao outro no mesmo processo. Não existe mais processo autônomo. A tutela antecipada também pode ser deferida em caráter antecedente, na forma do artigo 303 do Código do Processo Civil. Tá? O autor formulará apenas o pedido de antecipação, apresentando uma exposição sumária da lide, do direito que se busca realizar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Concedida a tutela antecipada, a petição inicial deverá ser aditada para complementação da argumentação, juntada de novos documentos e confirmação do pedido da tutela final em 15 dias, ou tutela final, que é a principal, ou em 15 dias, ou outro prazo maior que o órgão jurisdicional fixar. O procedimento das tutelas antecipadas deferidas em caráter antecedente, a gente vai ir tratando ao longo desse nosso estudo. Vou pausar agora para a gente fechar com um quadro sinótico aqui, resumindo. Bom, continuamos aqui com o nosso quadro sinótico, né? Não sei se dá para ver legal, por causa da iluminação. Deixa eu acender aqui, para ver se dá uma melhorada. Aqui. Olha só.
Então vamos ver. Nós temos aqui a tutela provisória, gênero, que a tutela provisória ela tem natureza sumária e vincula-se ao pedido principal. O pedido principal é a petição inicial, né? Nós temos aqui a tutela de urgência antecipada, para muitos autores chama de antecipativa, tá ok? Deixa eu ver aqui, tá. A tutela antecipada antecipativa também é chamada de tutela satisfativa por alguns autores. A tutela de urgência cautelar é uma medida protetiva, tá? Tanto a antecipada, tutela de urgência antecipada, quanto a cautelar, ela tem o caráter antecedente e incidental. Antecedente por quê? Porque é antes da petição inicial, ou seja, do pedido principal. Incidental é durante o processo, ou seja, você já deu entrada com a petição inicial, tá? Então essa parte aqui é bem tranquila. A tutela de evidência, ela é sempre incidental, ou seja, sempre durante o processo, tá? E o aspecto tutela de urgência e tutela de evidência é o aspecto quanto à sua fundamentação. Já a tutela de urgência antecipada e cautelar é quanto à sua natureza. E o aspecto antecedente ou incidental é quanto ao momento da concessão, tá ok? Só que em relação à tutela cautelar incidental, antecipada incidental, a incidental ela independe de pagamento de custas. Por quê? Porque o processo já começou, né? Porque é durante o processo, então essa parte de custas já foi resolvida antes, então por isso que ela independe de pagamento de custas, ok? Então encerramos aqui essa parte com esse quadro sinótico aqui. Espero que ajude na didática de vocês aí.